Olá pessoal, beleza? Estamos aqui de volta para conversar mais um pouquinho sobre polígono. Na aula de hoje eu vou falar com você sobre polígonos inscritos e polígonos circunscritos em uma circunferência. E a gente vai tentar relacionar o raio das circunferências aos lados dos polígonos, né? Triângulo, quadrado e o hexágono. Belezinha? Então não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente já vai começar. Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje, vou falar com você sobre polígonos inscritos e polígonos circunscritos em uma circunferência. Eu vou tentar relacionar o raio das circunferências que estarão inscritas e circunscritas ao triângulo, ao quadrado e ao hexágono regular, ok? Com os lados desses polígonos, certo? Vamos começar aqui com o triângulo equilátero e a circunferência circunscrita a esse triângulo. E para começar, eu vou dar nomes aos elementos dessas figuras, tá? Eu vou chamar o raio de R e o lado do triângulo eu vou chamar de L, beleza? Bom, então aqui é L, aqui embaixo também é L, lá do lado esquerdo também é L. Eu vou ligar aqui o centro do meu triângulo equilátero, que é o baricentro, e também raio da circunferência ao vértice do triângulo, fazendo ali então um raio, beleza? Se eu ligo o centro ao lado do triângulo, ao ponto médio do lado, ali vai valer 90 graus, porque esse segmento ele é o pé da altura, né? Se eu desenho a altura do triângulo equilátero, vai passar justamente por cima desse segmento, por isso é 90 graus. Beleza, além de altura, esse segmento também é uma mediana e, portanto, divide o lado em duas partes iguais. Esse pedacinho aqui é L sobre 2 e esse outro pedacinho aqui também é L sobre 2. Ok. Bom, para finalizar essa primeira parte, esse ângulo formado é um ângulo de 30 graus, porque a gente está falando de um triângulo equilátero, que tem todos os ângulos iguais e iguais a 60 graus. Esse segmento aqui é uma bissetriz, né? Pelo mesmo modo que, pelo mesmo fato, quero dizer que aquele outro segmento era a altura. Se eu prolongar aqui, eu vou ter uma altura, uma mediana e também uma bissetriz. Isso só acontece no triângulo equilátero, né? Onde todas as sevianas são bissetrizes, são medianas e são também alturas, tá certo? E eu fico com um triângulo aqui, um triângulo que é retângulo, e a gente conhece alguns dos seus elementos. Vamos transferir esse triângulo para cá e trabalhar um pouquinho nele, ó. Olha só, esse triângulo, então ele é um triângulo, como eu disse, retângulo, que tem os seguintes elementos, olha só. Aqui é um ângulo de 30 graus, aqui é um lado L sobre 2, e aqui o outro lado, que é a hipotenusa, vale R. Eu posso fazer cosseno de 30. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Bom, finalmente a gente pode aqui multiplicar cruzado para obter L sobre 2 vezes 2. Então, fica assim, ó, L sobre 2 vezes 2 igual a R raiz de 3. Dá para cancelar aqui o 2 com 2. Sobra, portanto, L igual a R raiz de 3. Então, a gente encontrou, portanto, a primeira relação entre lado e raio, né? O lado do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio R. Ok? Dando sequência, então, pegando carona nisso que a gente falou agora, vamos falar sobre o triângulo que está circunscrito, né? Vou relacionar também o lado dele ao raio da circunferência, que está inscrito. Tá bom? Bom, então aqui eu vou ter o meu raio, né? Vou desenhar aqui o raio, perpendicular aqui ao lado, né? O raio sempre é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. E aqui eu tenho um segmento, né? Não importa muito o tamanho dele. O que importa para a gente nesse caso é que o ângulo aqui é de 30 graus. Ok? Ângulo de 30. Então aqui é o R, o ângulo de 30. E aqui é L sobre 2. Por quê? Porque o lado continua sendo L. Bom, nesse triângulo que surgiu, que é um triângulo retângulo, eu posso aplicar ali alguma das relações métricas. Ok? Vamos ver qual é. Bom, agora aqui a gente tem uma relação entre os catetos do meu
do meu triângulo, né? Eu tenho esse pedacinho aqui que vale R, e aqui vale L sobre 2. E aqui o ângulo é de 30 graus. Então, a relação é entre os catetos. Vou usar tangente, certo? Tangente de 30 graus é igual a o R dividido por L sobre 2. E a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Se eu multiplico ali cruzado, eu vou chegar aqui. O R vezes 3 é igual a L sobre 2 raiz de 3. Bom, como eu quero o L em função do R, eu vou isolar o L, tá? Multiplico cruzado, ok? Eu vou ter, então, o seguinte. L raiz de 3, né? Que é vezes 1. Então, L raiz de 3 igual a 2 vezes 3 R's, 6 R's. Ou seja, o L tem que ser igual a 6R sobre raiz de 3. Bom, para tirar aquela raiz do denominador, eu vou racionalizar multiplicando numerador e denominador por raiz de 3. Beleza, finalmente eu tenho o L igual a 6R raiz de 3 sobre raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Eu consigo fazer um cancelamento e cortar o 6 aqui com 3, ficando 2 em cima e 1 embaixo. E, portanto, o meu L tem que ser igual a 2R raiz de 3. Beleza? Então, a gente acabou de encontrar a nossa segunda relação, a relação entre o raio da circunferência inscrita em um triângulo equilátero de lado L. Ok, ok. Vamos para o nosso terceiro caso. Agora, a gente vai falar de um quadrado que está inscrito em uma circunferência. Ok? O quadrado aqui tem lado L, a circunferência tem raio R. Então, se eu pegar aqui o centro e ligar o vértice do quadrado, esse tamanho aqui é R. Eu quero relacionar o R com o L. Beleza? Então, se eu ligar aqui o centro no lado aqui do meu quadrado, é perpendicular, né? Esse aqui é o nosso L sobre 2. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então, nesse triângulo, eu posso usar aqui as relações trigonométricas para relacionar o L sobre 2 com o R. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Vamos transferir esse triângulo para cá. Vai ficar mais ou menos assim. Um triângulo retângulo. Aqui eu tenho alguns elementos, né? Eu tenho um cateto L sobre 2. Eu tenho a hipotenusa, que é R. Eu tenho o ângulo lá em cima, que é um ângulo de 45 graus. Então, o ângulo de baixo também é, porque o outro ângulo é 90 e a soma tem que dar 180. Então, esse ângulo também é de 45 graus. Bom, então posso usar tanto o seno quanto o cosseno, tá? Qualquer uma das duas situações resolve o nosso problema. Vou usar o seno desse ângulo de 45 aqui, olha só. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. E o seno de 45 graus é raiz de 3 sobre... Opa! É raiz de 2 sobre 2. Ok? Vou multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter um L sobre 2 vezes 2. L sobre 2 vezes 2 igual ao R vezes raiz de 2. Aí eu consigo fazer um cancelamento. Ó, o 2 corta com 2, vai sobrar L igual a R raiz de 2. E, portanto, a gente achou a relação entre o lado e o raio da circunferência circunscrita. Beleza? Vamos tratar agora do raio da circunferência inscrita com o lado do quadrado que estava fora. O quadrado agora está circunscrito. Então, procedendo da mesma forma, vou começar desenhando aqui o raio dessa circunferência, né? Que vai do centro dela até o lado do quadrado, faz 90 graus. Vou ligar também o centro aqui no vértice do quadrado, formando, portanto, um triângulo retângulo, que tem ângulos aqui de 45, né? 45 graus, também 45 graus lá em cima, tá? Aqui é R, né? E aqui eu tenho um L sobre 2.
e L sobre 2 aqui também, né? O lado do quadrado é L. Bom, usando esse triângulo retângulo, com catetos bacaninhas ali, né? R e L sobre 2, a gente já consegue tirar quase que de imediato o valor de um em relação ao outro. Porque aquele triângulo é um triângulo isósceles, olha só, 45 graus, 45 graus. Aqui eu vou ter um R e aqui um L sobre 2. Como é um triângulo isósceles, então automaticamente a gente já pode tirar que o L sobre 2 é igual ao R. Ou seja, o L tem que ser igual a 2 R's. E já fechou o problema. O lado é igual ao diâmetro da circunferência, né? Isso é visível sem a gente fazer esse procedimento todo. Se a gente pegar aqui assim e prolongar esse raio que eu desenhei, ele vai coincidir exatamente com o lado do quadrado. Percebe? Então, aqui é o L, com L2Rs. Muito bem. Penúltima situação, eu tenho ali um hexágono que está inscrito na circunferência, né? E eu tenho ali uma circunferência de raio R e o hexágono de raio L. Eu quero relacionar também o lado de um com o raio do outro. Começando, portanto, desenhando o raio da circunferência. Vamos desenhar aqui o raio. Novamente, é perpendicular. Vou desenhar aqui também um segmento que vai do centro até o ponto médio, tá bom? Então, aqui, divide em duas partes iguais. E eu tenho algumas informações interessantes, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Tá? Como é que a gente sabe disso? Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, soma dos internos, é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Ok? O n é o número de lados. Então, para esse polígono, o hexágono, vai ser 6 menos 2 vezes 180 graus. Ou seja, é 4 vezes 180, que dá 720. Como o polígono é regular, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, um ângulo interno tem medida igual a 720 dividido por 6. Né? E isso dá 120 graus. Beleza? Isso é um ângulo interno. Eu estou pegando aqui a metade do ângulo interno, né? Estou pegando só uma parte. Tá certo? Então, essa parte aqui é 60, essa outra parte aqui também é 60, dando, portanto, 120 graus. Ok? Então, trabalhando com aquele pedacinho que eu encontrei e também com o raio da circunferência e com metade do lado, igual a gente fez em todos os outros casos, a gente consegue achar aí a relação. Tá bom? Vamos pegar aqui esse triângulo, trazer um pouquinho para cá, para a gente trabalhar nele. Então, eu tenho aqui esse triângulo. Não ficou muito bom, não. Vou fazer de novo, rapidinho. Também não ficou bom. Meu Deus do céu. Aqui, ó, agora vai ficar legal. Bacana. Agora sim. Tem aqui o meu triângulo retângulo, tá bom? E os elementos que a gente já conhece, aqui é R, aqui é 60, e aqui embaixo é L sobre 2. Eu consigo fazer, então, cosseno de 60, tá? Cosseno de 60 graus vai ser igual a cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido por hipotenusa, que é R. E o cosseno de 60 é 1/2. Ok, multiplico cruzado, ó. Eu vou chegar na conclusão que o L sobre 2 vezes 2 é igual ao R vezes 1, que é R, né? Olha só, o 2 corta com 2. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar que o L é igualzinho ao R. E a gente já esperava isso, né? Por quê? Porque se eu pego o meu hexágono regular e vou dividindo ele em triângulos, olha só, triângulo, aqui outro triângulo, ali, e vou fazendo triângulos, eu crio 6 triângulos que são triângulos equiláteros. Tá? Por que equiláteros? Porque todos esses ângulos aqui serão ângulos de 60 graus. Né? Basta pegar o ângulo central e dividir por 6. 360 por 6 dá 60. Cada ângulo vale 60 graus. E esses segmentos aqui são todos iguais. Né? Esse triângulo é isósceles. Né? 60 graus de 180 para 180 falta 120. Então, eu
Põe 120, opa, então eu ponho 60 para cada um desses ângulos internos, e o triângulo vira um triângulo equilátero. E, portanto, o lado tem que ser igual à distância entre o centro e o vértice do hexágono, que é o raio, né? Então, todos os lados valem raio. Era de se esperar que o L seria igual ao R. Beleza? Finalmente, agora a gente tem um hexágono que está circunscrito ali à minha circunferência. Vamos lá, seguindo a mesma linha. Eu tenho aqui uma circunferência, vou pegar o centro, vou pegar do centro até o lado, vai ser aqui um raio perpendicular, certo? Vou chamar aqui de Rzinho. Posso fazer a mesma coisa agora ligando até o vértice, aqui, por exemplo, tá bom? Eu não sei esse valor, mas eu sei o ângulo, né? Eu já sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Sei que esse lado aqui é igual a esse lado, né? Que é L sobre 2. Né? Então, aí eu tiro um triângulo bonitinho. Né? Eu vou pegar e desenhar ele aqui assim. Vamos lá, desenhar ele aqui assim. Opa, deixa eu fazer um pouquinho melhor. Vou desenhar ele aqui assim. Eu tenho um triângulo aí que é um triângulo retângulo. Aqui é Rzinho, aqui é L sobre 2. Né? E o ângulo ali é um ângulo de 60. Esse aqui é um ângulo de 60. Então, eu posso usar tangente. Né? Tangente de 60 graus. Tudo bem? Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto ao 60, que é o R, sobre o adjacente, que é o L sobre 2. E o tangente de 60 é raiz de 3. Vamos pegar a raiz de 3 sobre 1, porque eu vou precisar multiplicar aqui cruzado, né, para obter o L sobre 2 vezes raiz de 3, L sobre 2 vezes raiz de 3, igual a R vezes 1. Ok? Como eu quero saber o L em função do R, eu vou isolar o L, tá? O L é igual a 2Rs sobre raiz de 3. E aí eu preciso racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, e aí eu vou obter 2, vamos colocar aqui em cima, tá? O L igual a 2Rs raiz de 3 sobre 3. E, finalmente, chegamos à nossa última relação, tá certo? Entre o lado dos polígonos inscritos e circunscritos, ou circunscritos, né? Das circunferências, né? Com os raios das circunferências. É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje, tá bom? Vou deixar aqui um grande abraço para você. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, né? Compartilhe esse canal com todo mundo que você conhece, certo? Para que a gente possa crescer esse canal e obter mais seguidores, né? Quando você curte o vídeo, compartilha, o YouTube entende que esse canal tem algum valor, né? Tem pessoas gostando de assistir os vídeos desse canal e espalha para mais pessoas. Então, conto com a sua colaboração, né? Com o seu empenho aí para me ajudar a compartilhar esses vídeos e compartilhar o canal com o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.